todos, amados em Cristo Jesus. Estamos a estudar a lição número 2 da Escola Sabatina, que tem como tema a mensagem na cruz, que vai de sábado 4 de julho a sexta-feira 10 de julho de 2026. Nesta semana vamos aprender porque a cruz de Jesus é maior, o sinal do amor de Deus. Mesmo quem nunca estudou a Bíblia ou ainda não acredita em Deus, pode compreender esta mensagem, porque ela fala de amor, perdão, esperança e uma nova oportunidade para todos. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. O que precisa, aquilo que parecia uma derrota, tornou-se a maior vitória da história. E vamos para o verso, para memorizar. Pois a mensagem da cruz é a loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, versículos 8. Vou explicar de uma forma simples. Algumas pessoas olham para Jesus morrendo numa cruz e pensam, isto não faz sentido. Mas quem acredita entende que Jesus morreu para salvar a humanidade dos seus pecados. Por isso, a cruz apresenta o poder do amor de Deus. No sábado, o tema principal é a cruz é o centro da esperança. E vai se basear no livro de 1 Coríntios 1, versículo 17 e 31, 1 Coríntios 2, versículo 1 a 5, Colossenses 1, versículo 20, 1 de Pedro 2, versículo 24 e Atos 13, 16 até 46. Resumidamente, aqui vamos falar de que na cidade de Corinto havia muitas brigas, orgulho e divisões. Paulo mostrou que a solução não era discutir quem era mais inteligente ou mais importante. A resposta era olhar para Jesus na cruz. A cruz mostra o amor de Deus, o perdão dos pecados, a humildade de Jesus, o caminho da salvação. Imagine uma família que vive brigando. Todos querem ter a razão. Mas quando um dos membros pede perdão e demonstra amor verdadeiro, a paz volta. Foi isso que Jesus fez por nós. Domingo, meus irmãos. O tema para domingo é o Evangelho da Cruz. Vai se basear no livro de 1 Coríntios 1, capítulo 1 Coríntios 1, versículo 17 até 31. Aqui vamos aprender que Paulo dizia que sua missão principal era anunciar Jesus. Ele não queria impressionar as pessoas com palavras bonitas. Queria que elas conhecessem Cristo. A mensagem mais importante era: Jesus morreu por nós. O que aprendemos? A inteligência é importante. Os estudos também são importantes. Mas ninguém é salvo por ser inteligente. Somos salvos pela graça de Deus. Vou vos dar um exemplo de vida. Uma pessoa pode ter muitos diplomas, outra talvez nunca tenha estudado. Mas se ambas aceitarem Jesus, as duas podem receber a salvação. Deus não olha primeiro para o conhecimento, Ele olha para o coração. Segunda-feira, o tema principal, a cruz parece loucura. Vai se basear no livro de 1 Coríntios 1, versículo 20 até 26. Aqui nós vamos aprender que muitas pessoas naquela época pensavam: como Deus pode salvar alguém através de uma cruz? Para os romanos era uma vergonha, mas para muitos judeus era impossível aceitar. Mas Deus escolheu exatamente este caminho para mostrar seu amor. E o que aprendemos com isso? Nem tudo que Deus faz parece lógico aos olhos humanos. Às vezes, Deus trabalha de maneiras que ninguém espera. Vou vos dar um exemplo prático. Uma criança pode não entender por que precisa tomar uma vacina. Ela até chora, mas a mãe sabe que aquilo vai protegê-la. Assim também Deus faz coisas que hoje talvez não entendemos, mas sempre são para o nosso bem. Terça-feira,
A cruz é o poder de Deus. Vai se basear no livro de Colossenses 1, versos 20, 1 de Pedro 2, versos 4 e Romanos 6, versos 23. Na cruz, Jesus levou nossos pecados, trouxe paz entre Deus e a humanidade, abriu o caminho da vida eterna. Meus irmãos, o pecado leva à morte. Jesus oferece a vida. A salvação é um presente. Ninguém consegue comprar. Vou vos dar um exemplo de vida. Imagine uma pessoa que deve muito dinheiro e nunca conseguirá pagar. Então alguém chega e paga toda a dívida. Foi isso que Jesus fez conosco. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Ele pagou uma dívida que nunca conseguiríamos pagar sozinhos. Estávamos todos condenados à morte, mas Ele veio, morreu por nós. Morreu para nos salvar. E ainda assim existem pessoas que acham isso uma loucura. Quarta-feira. Tema principal. Um Messias crucificado. E vai se basear no livro de Atos 13, versos 16 até 47 e 1 de Coríntios 2, versos 1 até 5. Aqui vamos aprender que os judeus esperavam um rei poderoso que derrotasse os romanos, mas Deus enviou um Salvador humilde. Jesus venceu de uma maneira diferente. Ele venceu o pecado, a morte e Satanás através do amor do sacrifício. Paulo continuou anunciando essa verdade em todos os lugares. Pois, meus irmãos, os judeus pensavam de algo, um rei todo-poderoso, mas Deus enviou Jesus, alguém humilde. Por isso que as pessoas duvidaram na época, e até os próprios judeus que esperavam por Jesus, quando Jesus apareceu, não acreditaram. O que nós podemos aprender com isso? Nem sempre Deus responde da forma que esperamos, mas Ele sempre faz o que é melhor. Pois é, meus irmãos, Deus responde as nossas orações de uma outra maneira. Então devemos pedir sabedoria e discernimento para entendermos os sinais de Deus. Às vezes, quando Ele fecha uma porta da esquerda, Ele vai abrir outra à direita. Por isso, meus irmãos, devemos prestar atenção aos sinais. Devemos pedir sabedoria e inteligência para conseguirmos identificar os sinais. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra. Talvez aquela que se fechou não nos traria prosperidade. Às vezes esperamos por algo super grandioso. E Deus vai mostrar a grandeza dele em uma coisa pequena. Então nós devemos ser humildes para dar valor até às pequenas coisas. Deus sempre faz o que é melhor para nós. Vou vos dar um exemplo de vida. Às vezes oramos por um emprego e ele não aparece imediatamente. Depois percebemos que Deus estava preparando uma oportunidade muito melhor. Assim também aconteceu com a cruz. Parecia derrota, mas era a maior vitória da história. Então, lições principais destes dias que nós aprendemos. Deus ama todas as pessoas. Deus morreu por nossos pecados. A cruz é a maior prova do amor de Deus. A salvação é um presente de Deus. Não somos salvos por dinheiro, inteligência ou boas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Agora vamos para a lição de quinta-feira. Mas antes, tenho algumas perguntas para a vossa reflexão. O que a cruz significa para você? Você acredita que Jesus morreu por amor à humanidade?
Há algo em sua vida que precisa entregar a Deus? Como você pode demonstrar esse amor às pessoas durante esta semana? Bom, agora já estamos na lição de quinta-feira. O tema principal é Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Vai se basear no livro de 1 de Coríntios 1, versos 24 até 29, Romanos 1, 16 e 2 de Timóteo 3, verso 15. Muitas pessoas acreditam que inteligência, dinheiro, poder ou fama são suficientes para resolver todos os problemas da vida. Mas Paulo ensina que existe um problema que nenhuma pessoa consegue resolver sozinho: o pecado. Nem a ciência, nem a riqueza, nem o conhecimento humano podem apagar os nossos pecados ou dar a vida eterna. Somente Jesus pode fazer isso. Por isso, Paulo afirma que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. A cruz pode parecer um sinal de fraqueza, mas nela Deus mostrou seu maior poder: salvar a humanidade. O que aprendemos nesta lição? Deus não escolhe as pessoas por serem famosas ou inteligentes. Deus ama ricos e pobres da mesma forma. O mais importante não é o que temos, mas confiar em Jesus. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que precisamos de Deus. Vou vos dar um exemplo de vida. Imagine duas pessoas doentes. Uma é muito rica e outra é pobre. As duas precisam do mesmo remédio para serem curadas. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode fabricar a cura. Da mesma forma, todos precisamos de Jesus. Não importa se alguém é professor, empresário, agricultor ou estudante, somente Cristo pode salvar. Então, vamos guardar algo nos nossos corações. A verdadeira sabedoria não é saber mais do que os outros ou saber muitas coisas. A verdadeira sabedoria é conhecer Jesus e viver de acordo com seus ensinamentos. Vamos para a lição de sexta-feira. Tema principal: a cruz transforma vidas. Vai se basear nos livros da nossa irmã Helena White, O Desejado de Todas as Nações, A Glória do Calvário e Atos dos Apóstolos. Na época de Paulo, a cruz era um símbolo de vergonha e sofrimento. As pessoas zombavam quando ouviam que o Salvador havia morrido numa cruz. Mas Paulo não tinha vergonha desta mensagem. Depois de conhecer Jesus, sua vida mudou completamente. Antes, ele perseguia os cristãos. Depois passou a anunciar o amor de Cristo por onde ia. Paulo descobriu que a cruz não representa derrota. Ela representa amor de Deus, o perdão, a esperança, a salvação e uma vida nova. Quando uma pessoa aceita Jesus, seu coração começa a mudar. Ela aprende a amar mais, perdoar mais e viver de maneira diferente. Vamos para um exemplo de vida. Imagine uma pessoa muito brava que vive discutindo com todos. Depois de conhecer Jesus, ela começa a tratar as pessoas com respeito, aprende a pedir perdão e ajuda quem precisa. As pessoas percebem que ela mudou. Isso acontece porque Jesus transforma o coração. Perguntas para reflexão. Porque a cruz era considerada vergonha para muitas pessoas no tempo de Paulo. O que significa dizer que Jesus é o poder e a sabedoria de Deus?
Você já experimentou uma mudança positiva em sua vida por causa dos ensinamentos de Jesus? Como podemos mostrar o amor de Cristo às pessoas que ainda não o conhecem? Então, meus irmãos, terminamos a lição número 2, que tem como tema a mensagem na cruz. Durante toda essa semana, aprendemos que a cruz é a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Muitas pessoas não entendem essa mensagem porque olham apenas com a glória humana. Deus usa aquilo que parece simples para realizar grandes obras. A verdadeira sabedoria não está apenas no conhecimento, mas em confiar em Cristo. A cruz continua sendo um símbolo de esperança, perdão e vida eterna para todos os que creem. Mensagem para guardar nos nossos corações. A cruz nos ensina que Deus nunca desiste das pessoas. Mesmo quando erramos, Ele continua nos oferecendo perdão, amor e uma nova oportunidade. Quem aceita Jesus descobre que a maior força do mundo não está no dinheiro, na inteligência ou no poder humano, mas no amor de Deus revelado em Cristo. Verso-chave da semana. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está no livro de 1 de Coríntios 1, versos 18. Vamos concluir a lição. A cruz parecia um símbolo de derrota, mas Deus a transformou no maior símbolo de esperança da humanidade. Quem olha apenas com os olhos humanos pode pensar que a cruz foi um fracasso. Quem olha com fé entende que ali Jesus venceu o pecado, ofereceu perdão e abriu o caminho da vida eterna para todos os que creem. Mensagem da semana. Nunca subestime o poder do amor de Deus revelado na cruz. O que parecia derrota tornou-se a maior vitória da história. Amém. Que o Senhor seja o melhor tradutor. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Quando Deus envia o fogo, só Jesus Cristo poderá salvar-te. Só em Cristo, no final do dia, acharemos paz com Deus. Liliano, Satanás será amarrado. Liliano, e o que vencer nesta vida triunfar. Achará grande glória. Vamos falar com Deus. Oremos. Maravilhoso Pai, estão nas alturas do céu. Muito obrigado, Senhor Jeová, pelo cuidado, pelo tudo que o Senhor nos concedeste. Em particular, esta semana tão especial, Senhor. Muito obrigado mesmo. Que esteja conosco.